Alô, alô! Estás fantástica, estás ótimo, eu estou espetacular. Fala Rogério Francisco, professor de matemática, e já sabes, se costumas vir aqui ao canal, esfregar as mãos e dizer eu adoro um desafio. Isto é uma atividade que potencia o nosso desempenho cerebral. Esfregar as mãos e dizer eu adoro um desafio. Até a própria medicina chinesa fala nisso. Ora, quem treina reina, a matemática não é difícil, ela às vezes é mal explicada. Ora, o que é que nós vamos ver hoje? Vamos fazer aqui uma síntese recapitulativa das operações com frações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Ok, então vamos lá por etapas. Ora bem, por exemplo, se tivermos uma adição, 1/2 mais 1/4. 1/2 mais 1/4. A questão é que, numa adição, isto é como adicionar, por exemplo, se nós queremos adicionar sardinhas com salmão, não conseguimos definir um número, porque estão misturadas sardinhas e salmões, não é? Ou gatos e cães, se tivermos um determinado número de gatos e um determinado número de cães, se juntarmos todos, não podemos dizer tão tantos, tão gatos e cães, não podemos utilizar uma palavra para definir tudo. E aqui nas frações, nós, se tivermos uma fração 1/2 e uma fração 1/4, nós para adicionarmos temos que tornar as frações com uma base comum. O que é uma base comum? Então vamos lá por etapas. 1/2 é metade de uma quantidade. É metade de um empadão, é metade de uma piscina, é metade de um jardim, é metade de um terreno. Portanto, o meio é metade do que nós considerarmos. Enquanto que 1/4 é uma destas 4 partes. É uma destas 4 partes. Isto é 1/4, isto é 1/4, isto é 1/4, isto é 1/4. Porque está dividido em 4 partes. Isto é 1/2, porque está dividido em 2. Repara que quando o denominador é 2, quer dizer que está dividido em 2. Quando o denominador é 4, quer dizer que está dividido em 4. O denominador indica sempre em quantas partes está dividido o terreno, ou o empadão, ou o jardim. Se está dividido em 2, então a fração que representa cada uma das partes, o denominador é 2. Quando o denominador é 4, a fração representa que o terreno está dividido em 4, ou o empadão está dividido em 4, etc. Tá bom? Portanto, aqui temos 1/2 e aqui temos outro meio. Aqui temos 1/4, outro quarto, outro quarto, outro quarto, fazendo os 4 quartos. Agora é o seguinte, existem vários caminhos para nós fazermos uma adição. Um deles é, se nós mudarmos 1/2 para uma fração com denominador 4, já fica tudo em quartos. E aí já podemos adicionar quartos com quartos, não é? Meios com meios, quartos com quartos, terços com terços, quintos com quintos. Aí já se consegue ter um resultado matemático. De outra maneira, não dá. Então vamos lá. Por exemplo, uma das situações que nós podemos fazer é passar a fração 1/2, passar esta fração 1/2, que aqui está, numa fração em que o denominador seja 4, para ficarmos com uma fração com o denominador 4, mais outra fração também com o denominador 4. E aí já estamos com quartos, só quartos, em vez de ter misturado meios e quartos. Porque meios e quartos não podemos adicionar numa única porção, porque são meios e quartos. Ok? Então temos 1/2, queremos uma fração com denominador 4. Então vamos ter que multiplicar, neste caso, para obter 4, vamos ter que multiplicar o 2 por 2. Se isto fossem números maiores aqui, tivessem números maiores, que não fosse tão rápido o nosso cérebro ver que era vezes 2, tenho que beber um gole de água porque tenho a garganta um bocadinho seca. Perdão, assim acho que está um bocadinho melhor. Então vamos lá. Ora, temos uma fração 1/2
E o objetivo é que temos uma fração que seja equivalente a 1 meio, ou seja, tenha o mesmo valor matemático, representa a mesma quantidade que 1 meio, mas com um denominador 4. Então vamos multiplicar 2 vezes 2 dá 4. Se multiplicamos por 2 aqui em baixo, é necessário também multiplicarmos por 2 em cima, para obtermos sempre uma fração equivalente a outra. Então 1 vezes 2, 2. 2 quartos, então é equivalente, é igual, é o mesmo que 1 meio. Ok? Então repara o que é que aconteceu. Aconteceu que isto é 1 quarto, isto é 1 quarto, e 2 quartos, 1 quarto mais 1 quarto dá 2 quartos, é o mesmo que 1 meio. Ok? Tudo bem? Então vamos prosseguir. Aqui em vez de 1 meio, podemos meter 2 quartos. Nós vemos que é o mesmo. 1 meio, que é isto tudo, é o mesmo que 2 quartos. É a mesma quantidade. 1 meio ou 2 quartos. E aqui temos 1 quarto. Continuamos com 1 quarto. Agora sim, já podemos adicionar 2 quartos com 1 quarto. Temos 2 quartos, que é este quarto aqui e este quarto aqui. E vamos adicionar com mais 1 quarto. Com mais 1 quarto. Ok? Então, 2 mais 1. Vamos adicionar os numeradores. 2 mais 1. Em baixo, os denominadores, é 4. Estamos a trabalhar com quartos. E agora sim, adicionar, fazer o passo final. 2 mais 1, 3. E em baixo, o denominador 4. Repara que 1 meio são 2 quartos. Se juntarmos mais 1 quarto, ou seja, mais este quarto, quanto é que isto nos dá? 1 quarto, mais 1 quarto, 2 quartos. Mais 1 quarto, 3 quartos. 3 quartos. É isso mesmo. 2 quartos mais 1 quarto é 3 quartos. Ok? Pronto. Isto é um dos caminhos. Há outro caminho, porque nem sempre assim isto é muito evidente. Às vezes nós rapidamente sabemos fazer por este caminho, outras vezes não é tão evidente para o nosso cérebro captar logo este caminho. Então aí, por exemplo, se nós não tivermos mudado de cor aqui para separar aqui as dinâmicas, se nós não tivermos a ver assim tão imediatamente este caminho, não é? Podemos ir para outro que é o seguinte. Escrevemos a fração 1 meio. E vamos multiplicar por este denominador aqui, pelo 4. Escrevemos 1 meio e vamos multiplicar pelo denominador da segunda fração, que é 4. Agora mais. Agora escrevemos 1 quarto. E agora multiplicamos 1 quarto pelo denominador da primeira fração. Ok? Que é 2. Agora vamos fazer aqui 1 vezes 4, 4. Em baixo 2 vezes 4, 8 no denominador. Mais 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. E agora temos, cá está, frações com o mesmo denominador, são oitavos. Podemos juntar 4 oitavos mais 2 oitavos, porque isto vai nos dar uma resposta em oitavos. Ok? Quando juntamos cães com gatos, não nos dá só cães, porque estão lá gatos também. Também não dá só gatos, porque estão lá cães também. Aqui, como estão só oitavos, nós ao juntarmos uma fração em oitavos com outra fração em oitavos, a resposta vai necessariamente ser uma resposta em oitavos, ok? Porque só estão cá oitavos. É esta o grande mecanismo aqui de converter as frações todas para o mesmo denominador, ou oitavos, ou quartos, ou terços, ou quintos, ou sétimos, ou seja o que for, ok? Os denominadores têm que estar iguais para nós estarmos a operar com quantias que representam o mesmo, ou representam oitavos, ou representam quartos, ou representam quintos, ou representam sextos, ok? Então vamos lá, ora 4 mais 2, adicionamos os numeradores, em baixo do denominador é 8. 4 mais 2, 6, e em baixo 8. 6 oitavos, ok? Agora, porquê é que isto deu aqui 6 oitavos e aqui 3 quartos? Porque 6 oitavos e 3 quartos, ora deixa cá escrever aqui com esta cor aqui, ou pode ser esta, porque ainda estamos a continuar. Repara que aqui deu 3 quartos e aqui deu 6 oitavos. Qual é a diferença entre 3 quartos e 6 oitavos? É que 6 oitavos
6 é par e 8 é par, podemos dividir por 2. E 6 a dividir por 2 é 3. 8 a dividir por 2 é 4. Portanto, 3 quartos é uma fração equivalente, representa exatamente a mesma quantidade que 6 oitavos. 6 oitavos ou 3 quartos. Aliás, nós aqui também podíamos fazer este passo que fizemos aqui, podíamos ainda fazer aqui, se quiséssemos. 6 a dividir por 2, 3. 8 a dividir por 2, 4. Ok? É apenas esta situação. E estava aqui a pensar em fazer aqui o desenho para mostrar esta situação, que é, ora bem, nós temos um meio. Eu vou aqui desenhar aqui por baixo. Nós temos um meio. Temos aqui um meio. O meio é isto aqui. E estamos a adicionar um meio a um quarto. Primeiro vou fazer aqui ao lado e depois vou fazer então um quarto. Ora, lembrando que estas figuras teriam que ter exatamente a mesma área, comprimento, largura, etc. Isto aqui é apenas um esboço rápido para nós avançarmos, não é? Ora, um quarto seria uma destas partes. Ou esta é um quarto, esta é um quarto, esta é um quarto, esta é um quarto. Se nós juntarmos um meio, não é? Ou então, podemos até fazer aqui, que é para visualizar tudo na mesma figura. Um meio é isto. E um quarto é esta. Então, um meio são estas duas. Um quarto é apenas uma delas. Então, cá está. Um meio, são dois quartos, mais um quarto dá quanto? 3 quartos. Um quarto, 2 quartos, 3 quartos. Foi o que obtivemos aqui, 3 quartos. Ok? É isso mesmo que acontece. Ora, aqui fizemos pelo processo de cálculo e aqui fizemos através de desenho para representar esta dinâmica toda. Então, vamos agora ver a questão da subtração. Ora, a questão da subtração. Isto é ponta larga. Entretanto, tenho que aqui fazer um ajuste, um pequeno ajuste rápido, que é para conseguir, neste caso, pequeno ajuste indumentária. Então vamos lá. Ora bem, como nós temos, ora, ponta fina, ponta larga, ponta fina. Estes marcadores são uma maravilha, com duas pontas, uma larga e uma fina, dá para tudo. Então vamos aqui ver agora a questão da subtração. Por exemplo, temos um meio, e agora em vez de juntarmos, adicionarmos, vamos retirar, vamos subtrair um quarto. Ok. Então, do ponto de vista matemático, isto é, a dinâmica é a mesma aqui da adição, ou seja, nós aqui temos um meio, aqui temos um quarto. Não é possível de um meio retirar um quarto sem ajustarmos isto para ou quartos ou meios. Isto teria que ficar exatamente igual, como está aqui na adição. Então é isso que vamos fazer. Vamos pegar em um meio, já aqui fizemos, é equivalente a 2 quartos. Em vez de um meio, escrevemos 2 quartos. Menos. E agora retiramos um quarto. Então, 2 quartos menos 1 quarto. Subtrai-se os numeradores, 2 menos 1. E em baixo do numerador é 4. 2 menos 1, 1. Em baixo, 4. Agora, como é que podíamos ver isto graficamente? Então, repara uma coisa. Temos um meio. Temos um meio. Um meio é aqui metade desta quantidade. Um meio. E agora, subtraímos, ou seja, retiramos um quarto. Retiramos um quarto. Temos um meio, que é isto tudo aqui, que é metade, e retiramos um quarto. Um quarto é só uma quarta parte. Isto é um quarto, isto é um quarto, isto é um quarto, isto é um quarto. Retiramos um quarto. Com o que é que vamos ficar? Vamos ficar exatamente com este quarto. Temos um meio, retiramos um quarto, ficamos com só este quarto, só com um quarto. Ok? Portanto, acabamos de ver pelo processo gráfico que efetivamente as coisas têm esta dinâmica. Ok, em relação à subtração. Agora vamos mudar de cor e vamos passar para a divisão. Ora, a primeira multiplicação. Pronto. Então, multiplicação. Temos 3 quartos
menos 5 sextos. Desculpa, vezes 5 sextos. Agora é multiplicação. Multiplicação, multiplicamos os numeradores, 3 vezes 5, e multiplicamos os denominadores, 4 vezes 6. 3 vezes 5, 15, e 4 vezes 6, 24. Ok? A multiplicação é das mais rápidas, não é preciso andar à procura de denominadores idênticos, frações equivalentes, é só multiplicar os numeradores, são os que estão em cima, e multiplicar os denominadores, são os que estão em baixo. Fazer o cálculo, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 6, 24, e já está encerrado o assunto. Agora, vamos à próxima situação. Ora, a próxima situação... Só beber aqui um bocadinho de água, pois a garganta está um bocadinho seca. Perdão. Então vamos lá, hoje ou pelo menos agora. Vamos lá mudar aqui uma corzinha, pode ser, agora aqui, ora, pode ser aqui o azul novamente. Ora, ponta fina. Agora vamos terminar a nossa atividade com a divisão. Por exemplo, 2 quintos que divide por 7 oitavos. Então, na divisão vamos escrever a primeira fração, 2 quintos, e onde está a divisão, vamos utilizar a operação inversa, que é a multiplicação, e onde está 7 oitavos, vamos colocar o inverso de 7 oitavos. Ou seja, como invertemos a operação e depois invertemos a fração, fica tudo igual, porque invertemos e voltamos a inverter. Ok? Então, em vez de divisão, escrevemos multiplicação, e em vez de 7 oitavos, escrevemos 8 sétimos, ou seja, o 8 está em baixo, passa para cima, o 7 está em cima, passa para baixo. É tão simples como isso. Agora multiplicamos os numeradores, 2 vezes 8, em baixo denominadores, 5 vezes 7, 2 vezes 8, 16, 5 vezes 7, 35. Ok? Pronto, foi assim um pequeno apanhado geral aqui destas situações. Sobretudo eu queria dar aqui o foco a vocês da parte gráfica para especificar, sustentar do ponto de vista, vamos lá, mais profundo, porque é que quando temos um meio mais um quarto, precisamos de ter frações que tenham o mesmo denominador, não é? Em vez de uma ser denominador 2 e outra 4, tem que ser todas denominador 4, neste caso. Ou poderia ser o denominador, o 4 é o mais baixo que conseguimos, não é? E então, pelo menos para trabalhar com números inteiros, claro, não estamos a trabalhar com numeradores decimais. Então, se gostaste do vídeo, clica no gosto, subscreve o canal, porque isso é importante para o YouTube considerar, ao subscreveres o canal, que o canal tem um conteúdo relevante para apresentar a outras pessoas. E já sabes que quem treina reina. Lembra-te sempre de uma coisa, se já estás no canal, isso é muito importante. Aliás, isso foi uma das principais razões de eu abrir este canal e estar aqui com vocês. Em várias partes do mundo, não é? O canal é visto pelo YouTube, é visto através do YouTube, como o YouTube me está a informar através dos dados estatísticos de alcance que é visto em vários países do mundo. Uma grande parte de vocês estão aí no Brasil. O Brasil, ok, muito obrigado a vocês todos. Também nos outros países, Portugal, etc. E vamos então subscrever o canal, que é para divulgar para outras pessoas beneficiar deste conteúdo que é gratuito, não é? Tem essa grande vantagem. Pronto, então já sabes, bom é alguém que nós nos tornamos, quem aprende não depende e quem treina reina. E já sabes também que quando não percebes alguma coisa, já sabes, ou seja, novo no canal, se calhar vais ouvir pela primeira vez na tua vida isto. E isto não são palavras minhas. Aliás, até há um exemplo muito simples do cotidiano, que isto é um exemplo que é muito evidente para aquilo que eu vou dizer, que é, quando não percebes alguma coisa neste canal aqui que eu explico, ou alguma coisa noutro canal que tu estás a aprender, ou procurar aprender, quando não percebes alguma coisa numa escola, quando estás a estudar, se estás a estudar, se és estudante, quando não aprendes alguma coisa numa formação, quando alguém te explica uma coisa socialmente, profissionalmente, didaticamente e tu não entendes, fica a saber que a culpa não tem nada a ver contigo, é porque a forma como está a ser utilizada para te explicar determinado assunto é diferente do modo como tu aprendes. Por isso é que, infelizmente, uma boa parte das escolas a nível mundial,
em vez de produzir conhecimento, produz ignorância, porque um professor, por muito profissional, muito dedicado, muito esforçado que seja, à frente de uma série de estudantes, ele está a utilizar um método de ensino e cada um dos estudantes tem o seu modo de aprender, não é? Só para teres uma ideia, há professores de alfabetização, um deles até está aí no Brasil, a levar uma dinâmica fabulosa, que é o professor José Pacheco, que é o criador da Escola da Ponte aqui em Portugal, que não tem a Escola da Ponte não tem turmas, não tem toques, não tem aulas, não tem fichas de avaliação, ou por outra, os alunos é que combinam com os professores como é que é a avaliação. A avaliação pode ser por vários métodos. Se o aluno quiser, pode ser também uma ficha de avaliação. Pelo menos é essa a ideia que eu tenho em termos de fichas de avaliação na Escola da Ponte. E pronto, e só para dar um exemplo, por exemplo, o professor José Pacheco, ele até podes ver aí no YouTube, que ele tem uma série de vídeos aí no YouTube, ele está a desenvolver aí no Brasil uma dinâmica com muitas escolas, dezenas ou mesmo centenas de escolas, porque ele acredita que o Brasil vai ser a origem da nova educação mundial. Ele está a implementar uma coisa fabulosa já aí há uns anos no Brasil e com resultados absolutamente extraordinários, né, ao nível do sucesso. Porquê? Porque são modelos que não têm aulas, vão ao encontro do projeto de vida dos alunos e é uma coisa completamente fora da caixa. Nós temos este modelo de escola que nós temos, que é herdeira das necessidades sociais do século XIX, foi inventada na Prússia Militar. Porquê? Porque se chegou à conclusão que se perdiam muitas batalhas e muitas guerras porque as pessoas não estavam treinadas e habituadas a obedecer, e a escola vem, repara que numa escola, numa sala de aulas, o professor está constantemente a dar ordens, não é? Lê esta pergunta, responde à pergunta, vai escrever aquilo, levanta-te, vai-te sentar, faz o exercício tal, escreve isto, lê aquilo. Portanto, a escola é muito fundamentalmente um treino de obediência, de submissão. É isso que acontece durante todos aqueles anos, não é? São milhares e milhares e milhares de ordens que nós recebemos durante aqueles anos. Portanto, a escola foi inventada por necessidades sociais do século XIX, né, como eu estava a dizer, na Prússia Militar, com a necessidade de treinar a obediência e a submissão, também na Inglaterra, na Revolução Industrial, e nós hoje continuamos com essa escola que deixou de fazer sentido há muito tempo. Portanto, e só para fechar aqui o vídeo 2, a educação pode mudar, a educação, ou seja, aprendermos alguma coisa de útil para a nossa vida, não é? Isso é o lado bom que nós podemos ter daquilo que podemos aprender de uma escola, porque muitas vezes a dificuldade é tão grande de aprender numa escola que é preciso recorrer a explicações, não é? É preciso recorrer a explicações. Eu próprio tive explicações de matemática. Porquê? Porque se o método de ensino é diferente do modo de aprender, não posso estar a aprender da mesma forma que os meus colegas estão ali na sala a aprender com um método de ensino que é exatamente o modo de aprender deles. A questão é essa. Pronto, então já sabes, a educação pode mudar a vida e a história e o destino de qualquer pessoa, e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!